Você já ouviu uma pregação que te impactou e te marcou, de maneira que você não esquece mais dela, por causa de uma história, uma imagem, uma ilustração? Pois é, essa figura de linguagem, chamada de alegoria, é usada desde os tempos bíblicos e é uma poderosa ferramenta de comunicação. Pode transformar sua pregação na pregação mais impactante que um auditório já ouviu. Sabe por quê? Porque nós não guardamos os argumentos, mas não esquecemos histórias. Portanto, acompanhe comigo esse vídeo até o final. O poder da alegoria na pregação bíblica para impactar o auditório. Olá, eu sou o pastor Esdras Carvalho, você está no meu canal, seja muito bem-vindo. Aqui nós falamos sobre oratória, homilética, comunicação e o nosso propósito é pregar com segurança, convicção e tranquilidade para todo e qualquer tipo de auditório. O que é alegoria? Alegoria é uma figura de linguagem onde uma ideia abstrata se torna concreta a partir de um enredo, uma história que é criada. Não é uma fábula, não é uma parábola, porque, eu repito, tem todo um enredo que estrutura o raciocínio. A Bíblia usa desse recurso muitas vezes. Por exemplo, em Gálatas, capítulo 4, Paulo usa das figuras de Sara e Agar como uma alegoria para explicar as alianças. Se você ler com atenção esse texto, você vai estar em contato com a alegoria sendo utilizada por Paulo. E com certeza você vai aprender a usar esse recurso. Uma outra figura bíblica que nos mostra o uso da alegoria é João capítulo 15. Ali, Jesus usa da videira e dos ramos para, de modo alegórico, portanto é uma comparação que está sendo feita, nos ensinar sobre nossa dependência dele. Você lembra? Sem mim, nada podeis fazer. Portanto, a diferença entre alegoria e parábola, por exemplo, é que parábola é aquela história curta, verdadeira ou imaginada, criada para produzir associações no auditório. Também uma poderosa ferramenta de comunicação. Mas a alegoria se prolonga, se estrutura em termos de raciocínio, carrega dentro de si símbolos, significados. E eu repito, torna o que pode parecer abstrato em aprendizado concreto. Mas afinal, por que a alegoria é tão importante na pregação? Eu enumerei algumas razões. Primeira, ela facilita a compreensão do público na medida em que traduz verdades espirituais em imagens do cotidiano. E, aliás, aqui já tem uma dica, toda alegoria deve se valer do cotidiano. Segundo, porque marca a memória do ouvinte. A pessoa pode até esquecer aquela explicação teológica, aquele termo grego, aquele termo hebraico. Com certeza a pessoa vai esquecer, mas ela não vai esquecer a imagem que, através da história que você usou, ficou criada e consolidada na memória do seu auditório. Em terceiro lugar, a alegoria é importante porque capta e envolve a imaginação do auditório. Quando você começa a criar o enredo ou a expor o enredo que você criou, o auditório entra com você de mãos dadas nessa estrada. E por ele estar participando dentro desse contexto narrativo da alegoria, ele se apropria das verdades que vão se tornando cada vez mais concretas no coração e na memória do seu público. Então, por exemplo, lembra quando Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 24 ao 27, fala sobre o atleta? Pois é, ali, parece que se você ler com atenção, você consegue se imaginar vendo o esforço do atleta, a disciplina dele que em tudo se domina, a visão da linha de chegada, ele não pode parar antes de chegar lá. Portanto, essa imagem até hoje fala facinho, facinho, para cada um de nós, porque a gente já lembra, você pode não lembrar até qual é a referência bíblica, mas você sabe que em algum lugar Paulo fala do atleta. Esse é o poder da alegoria. Então, imagine, quando você começa a ler esse texto de Paulo, você consegue fazer, se você souber conduzir essa alegoria,
você consegue fazer o auditório imaginar-se correndo, imaginar-se treinando, imaginar-se disciplinando, se imaginar realizando o que um atleta realiza. Só depende da capacidade de comunicação do pregador. Mas a alegoria tem o poder de fixar na memória do auditório conceitos que de outra forma talvez seriam mais difíceis de eles gravarem. Aproveite, inscreva-se neste canal agora mesmo, ative o sininho das notificações e você não vai ficar de fora de nenhum vídeo que nós publicamos por aqui. Todos têm esse conteúdo excelente que você está tendo acesso. E curta, comente, compartilhe. É bom para você, pode abençoar milhares de pessoas. Juntos, nós transformamos o YouTube nessa ferramenta poderosa de divulgação do nosso trabalho. Quais são os riscos que nós corremos ao usar a alegoria? Deixe-me dar esse aviso para você. Cuidado para, em nome do discurso alegórico, não forçar sentidos que o texto não possui. Isso é muito comum. Aliás, nós até fazemos um uso excessivo de alegorias em algumas pregações, justamente porque a gente se aproveita da alegoria. Eu vejo muitos pregadores, alegoricamente, se aproveitando, portanto, da alegoria para atribuir ao texto sentidos que não estão no texto. Você quer ver um exemplo? A parábola das 10 virgens. 5 prudentes, 5 insensatas. E aí os pregadores pegam cada elemento daquela parábola e, por alegoria, transformam cada elemento simbolicamente em uma aplicação teológica e doutrinária. Por exemplo, o azeite que elas não tinham, as 5 insensatas, e que por outro lado tinham as 5 prudentes, é o Espírito Santo. Olha, a parábola não está ali para dizer isso. A parábola está ali falando sobre a importância de estarmos vigilantes, prontos para o dia da volta do Senhor. Não sermos achados despreparados. Transformar as lamparinas, o azeite, etc, etc, etc. Cada coisa numa pessoa da Trindade, por exemplo, é uma forçação de barra. Está forçando um sentido que o texto não necessariamente produz. Até se quiser fazer uma associação, eu não recomendo, porque hermeneuticamente falando e exegeticamente falando, não é isso que o texto diz. Mas tem que ter pelo menos algum cuidado de deixar isso didaticamente muito claro para o auditório. Mas cuidado para não fazer uso de discursos alegóricos, a figura de linguagem da alegoria, para forçar no texto sentidos que o texto não possui. Então, qual é a recomendação? Faça sim o uso da alegoria, mas sempre enraizado profundamente num estudo hermenêutico e exegético correto do texto bíblico. Assim, você não corre o risco de forçar uma interpretação que o texto não permite e, com isso, prejudicar a igreja. Agora, uma alegoria bem feita, respeitando os princípios interpretativos das Escrituras e usando do recurso de linguagem em si para fixar a verdade que o texto possui no coração e na memória do auditório, nota 10 para todo pregador que faz isso. Como usar a alegoria na pregação? Eu separei 4 orientações para você. Primeira, estude o texto bíblico e veja se ele traz os elementos figurativos. Por exemplo, João 3,16 não tem elementos figurativos dentro dele. Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo ali é mundo mesmo. É mundo, é mundo cosmos, é mundo a humanidade toda, todo o ser humano, cada nação, cada pessoa, cada língua, cada tribo. Então não tem uma figura de linguagem ali. Então alguns textos não possuem dentro de si elementos figurativos dos quais você possa se apropriar. Cuidado então, procure estudar o texto com esse cuidado. Segunda recomendação, relacione essas imagens com a realidade atual. Por exemplo, em João capítulo 10 existem elementos figurativos. Existe o bom pastor, existe o mercenário, existe o lobo. Interprete cuidadosamente cada uma dessas figuras e aí sim, construa um enredo alegórico capaz de, respeitando o verdadeiro ensino do texto, fixar
na memória do auditório a doutrina edificante que ele possui. Terceiro, procure usar exemplos do cotidiano, traga comparações, coisas vividas no dia a dia, tecnologia, esporte, família, trabalho, relacionamentos. Quanto mais próximo da realidade, quanto mais dentro da realidade que as pessoas vivem, mais conexão com o público. Quanto maior a conexão, mais a capacidade do público de compenetrar-se e entrar com você nesta história que você está contando ou nesta pintura dessa imagem que você está entregando para o auditório. É um recurso poderoso de comunicação. E última recomendação, sempre que possível, utilize recursos visuais. Eu sei que não é muito comum, mas é extremamente proveitoso. Então você vai falar alguma coisa que envolva uma corda. Se puder, leve uma corda. Eu assisti uma palestra onde o preletor, num primeiro momento, ele entregou aquele elastiquinho de amarrar dinheiro para todos os participantes do evento. Era bastante gente. E ele pediu que o pessoal pegasse aquele elastiquinho e esticasse assim. E procurasse não afrouxar. Obviamente ele estava passando a ideia de compromisso até o final da carreira. Nunca distensionar. Mas com o tempo as pessoas vão soltando, afrouxando. Tá vendo? O recurso alegórico mais o recurso didático e ilustrativo do material sendo utilizado são poderosas ferramentas para gravar na memória do auditório tudo o que você está falando. Terminando esse vídeo, eu quero reforçar minha recomendação para você. A alegoria é, definitivamente, uma ferramenta bíblica e homilética poderosa. Procure conhecer mais sobre isso e utilize na sua pregação. Afinal, a alegoria facilita a compreensão. Além de tornar mais fácil a compreensão, fixa a mensagem no coração e na memória do auditório. Porém, use com responsabilidade. Nunca force um texto bíblico a dizer o que ele não diz. Pelo contrário, toda a verdade do texto bíblico, tal como ela é, você pode iluminá-la e conduzi-la com mais poder de fixação através da alegoria. Me diga aí, você consegue ilustrar aqui recursos alegóricos que você já viu e que cumpriram perfeitamente o critério que aprendemos juntos aqui? Um abraço forte e que Deus te abençoe.